E um dos pontos que chamou minha atenção foi a questão do senhor se posicionar favoravelmente à regulamentação dos garimpos em terras indígenas. O senhor acha que esse é uma alternativa para aliar, talvez, o desenvolvimento à questão da sustentabilidade? O senhor acha que isso não pode impactar cada vez mais a questão ambiental? Qual a sua avaliação? A questão do garimpo, você tem 2 artigos na Constituição, o 176 e o 231, que autoriza a regulamentação da exploração de minérios em terras indígenas e áreas de fronteira. São 2 artigos da Constituição, o 176 e o 231. Qualquer pessoa pode ir lá, abrir e ler. Só que isso nunca foi regulamentado. O senador Severo Gomes, no governo Sarney, tentou e não conseguiu. O deputado Aloysio Mercadante, no governo do presidente Fernando Henrique, tentou e não conseguiu. Houve 2 tentativas no governo do presidente Lula, mas por alguma razão misteriosa não se consegue regulamentar. O que acontece é que os índios, por conta própria, fazem esse garimpo, como acontece com o Cinta Larga, lá da Reserva Roosevelt, em Espigão do Oeste, em Rondônia, uma parte dos Munduruku que garimpam ouro nas suas áreas, outros índios são contra, há um conflito grande entre as próprias populações indígenas, há invasão de garimpeiros que não são indígenas, que entram nessas áreas, contra os índios, ora, associado com os índios em outro momento, e você tem essa situação. E a questão do garimpo também, porque as pessoas ignoram, não sabem o que acontece. O artigo 174 da Constituição diz que o governo deve estimular a organização de cooperativas de garimpeiros. É isso mesmo que eu estou dizendo. Deve estimular e promover. Sabe quando é que foi feita a regulamentação do Estatuto do Garimpeiro? No governo do presidente Lula. Em 2006, chegou lá um projeto de lei enviado pelo governo, e em 2008, esse estatuto foi aprovado e diz que o governo deve ajudar a organizar as cooperativas de garimpeiros para proteger o meio ambiente, para evitar a evasão fiscal e evitar a contaminação pelo mercúrio que é usado no garimpo ilegal. Isso está público. Quem quiser, consulte essa lei, chama Estatuto do Garimpeiro. O artigo é o 174 da Constituição. Mas você chegou a uma situação onde nada é organizado, nada é regulamentado, que termina prevalecendo a ilegalidade, e na ilegalidade prevalece o crime fiscal, porque não se paga imposto, prevalece. Aí você tem uma empresa holandesa que chega aqui, organiza, obtém uma concessão de lavra, tira o ouro, não paga o imposto e depois fecha e vai embora. Você tem o uso de mercúrio que envenena as águas, os rios, e você tem a corrupção pelo vício, pelo álcool das populações indígenas, porque o Estado deixou isso à margem e só se discute quando a tragédia toma as dimensões que nós conhecemos hoje. Ministro, agora uma coisa que me intriga é porque só agora essa situação se tornou pública. É uma situação que desde 2000 vem se desdobrando aí, como o senhor mencionou agora há pouco, com tragédia, fome, desnutrição, doenças, inclusive, mas porque só agora essa situação tomou essa proporção e as pessoas tomaram conhecimento. Foram mais de 500 mortes, né? Então é muita gente. O que o senhor avalia? Essas mortes acontecem há mais tempo. A mortalidade infantil entre as populações indígenas, que não é novidade, os índices do Ministério da Saúde apontam. O analfabetismo entre as populações indígenas é muito alto. Tem parte das populações indígenas que nem sabe ler, não tem conhecimento de aritmética. Isso serve para se fazer tese de antropologia nas universidades inglesas e francesas, mas é uma tragédia que atinge os nossos irmãos que têm direito a aprender a leitura, a aritmética, e que não obtêm esses serviços do Estado brasileiro e da sociedade brasileira. Quando essa subnutrição, a fome, chegou a essa escala de tragédia humanitária, aí os jornais, a mídia, as organizações humanitárias tomam conhecimento, mas isso não foi uma coisa que se improvisou. Isso foi
foi um abandono construído durante muito tempo. E assim permanecerá se medidas concretas do Estado brasileiro e a compreensão desse drama, porque não é apenas um drama material, a saúde, a educação, a fome, tem um drama também de caráter espiritual e existencial. Por quê? Porque essa cosmogonia indígena, tudo aquilo que o índio compreende do mundo material e espiritual, que é fruto do estágio da caça e da coleta, vai sendo destruído por essa modernidade que chega à internet e os meios de comunicação. Os índios querem ter acesso a isso, querem ter acesso à internet, ao telefone celular, ter acesso a uma vida de conforto mínima promovida pela conquista dessa sociedade que pode dar água encanada, luz elétrica, televisão, automóvel. Isso gera um conflito existencial muito grande. Esse mundo do caçador e coletor vai sendo destruído por novas necessidades contra as quais o índio se torna impotente, tá certo? E vive essa situação.